adorar, cantando o hino Jubilosos te adoramos, número 5 do nosso canto. Amantíssimo Deus, que habita nas alturas dos céus e habita também no nosso ser, na nossa vida. Obrigada, Pai, porque aqui estamos mais uma vez com um só intuito de te adorar, de render glórias a Ti, porque só Tu és santo, só Tu merece toda honra e toda glória. Queremos, Pai, colocar aqui em nosso coração agradecido pela semana que passamos, porque o Senhor nos cuidou, o Senhor nos sustentou, o Senhor derramou bênçãos sem medida sobre nossas vidas. E queremos, Pai, agora, neste sábado, neste teu santo dia, nos colocar, Pai, em Tuas mãos, para que nossa mente, nosso coração possa estar voltado para fazer somente a Tua vontade, aquilo que Te agrada. Abençoe, Pai, esta programação, que possamos aprender mais do Teu plano da salvação para nós, para a nossa vida, e que muito em breve esse plano se findará com a eternidade para nós. Obrigada, Pai, por tudo, é o que lhe pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Boa noite a todos. Tenho certeza que todos que estão aqui realmente estão sedentos da palavra de Deus e, acima de tudo, também querem conhecer a vontade de Deus para a sua vida. E acredito que essa nossa vida vai ser curta por Cristo, porque Cristo logo vai voltar. Amém. E eu tenho a alegria, eu acredito que você já conhece. Ele teve algum tempinho atrás, o Victor, teve uma pregação aqui, eu não pude estar, mas esse final de semana nós iremos aprender um pouquinho sobre o santuário, e esse pouquinho com certeza vai fazer
a nossa vida espiritual nos alicerçar ainda mais na rocha eterna. Vitor, estou muito feliz por você ter praticamente aceito e também propor esse estudo. Realmente para nós é maravilhoso, e que Papai do Céu realmente esteja junto com o seu Santo Espírito, acompanhando e compartilhando o conhecimento que você tem conosco. Seja muito bem-vindo. Irmãos, feliz sábado. Prazer estar aqui com vocês. Esse é um tema que eu tenho estudado em muitas igrejas, e eu espero que vocês também possam desfrutar desse tema como eu desfruto, porque sempre que nós lemos a Bíblia é um regozijo para o nosso coração, que é a carne que amou nosso Deus. Irmãos, como o Daniel falou, hoje nós vamos estudar aqui o santuário. Nós teremos 3 estudos: sexta, sábado e domingo. Sexta-feira nós vamos estudar sobre o pátio. No sábado vamos estudar sobre o santo, e no domingo sobre o santíssimo. Cada um desses compartimentos, na verdade dessa estrutura, os compartimentos são 2, mas cada uma dessas estruturas, elas vão explicar um pouco mais sobre o plano da redenção. Tudo isso já foi feito visando o plano da redenção. E esse santuário, embora ele tenha sido consolidado muito tempo atrás, ele serve de ensino para nós. E vocês vão entender isso plenamente quando eu começar a falar sobre tudo o que dá para se aprender como santuário. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias. Êxodo capítulo 25, por gentileza. Êxodo capítulo 25. Eu vou abrir a minha também aqui. A partir do verso 1. Nós costumamos nunca lermos a Bíblia sem antes orar. Vamos orar? Pai Santo, bendito e eterno, nós estamos aqui para aprender mais e mais da sua palavra maravilhosa. Ela é uma fonte inesgotável de conhecimento, Pai. E nós sabemos que em nome de Jesus estamos aqui, chamados, convidados pelo Espírito Santo, para poder desfrutar mais um pouco do teu plano de redenção maravilhoso, que finalmente vai nos servir nessa terra, Senhor. Nós glorificamos o teu nome e pedimos que o Senhor se faça presente. E que não fale Vitor Hugo, mas fale o Senhor ao teu povo, porque é o Senhor que eles querem ouvir. Pai, se por acaso alguém aqui está em pecado, que o Senhor perdoe pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, para que Satanás não tenha espaço de um pé em nosso meio. Em nome do Senhor Jesus, amém. Vamos ler, diz assim, a partir do verso 1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta, de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Essa é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze, estofa azul e púrpura e carmesim, e linho fino, pelos de cabra e peles de carneiro, tintas de vermelho e peles finas e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix, pedras de jaspe para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Pronto. Aqui está o texto base que mostra o desejo de Deus. Todo tabernáculo, nós sabemos, foi feito para que Deus habite no meio do seu povo. O desejo dele era poder estar entre o seu povo para ensiná-lo. Todo o propósito de Deus estar no meio do seu povo é sempre para o ensino, para poder admoestá-lo, para poder corrigir muitas vezes. Tudo isso faz parte do ensino da pedagogia de Deus para nós. E o santuário faz parte dessa pedagogia. Você pode notar que o Senhor, antes mesmo de fazer um santuário, o que ele fez? Pediu uma oferta ao povo. Por quê? Porque o santuário, ele deveria ser feito de maneira obrigatória. Deus não poderia chegar e falar: olha, eu quero que vocês tragam isso, isso e isso, e vocês são obrigados a fazer isso. Não. Eu aprendi uma coisa
que você também deve saber, talvez alguns saibam, outros não. Tudo no reino de Cristo é voluntário, exatamente tudo. Ele não aceita nada obrigatório. Cristo não aceita nenhuma adoração dos anjos de maneira obrigatória. Os anjos adoram Cristo não porque são obrigados, mas porque reconhecem a soberania de Cristo e o amam. E é uma relação de amor. Assim também, nós, o seu povo, devemos ser voluntários e também adorá-lo dessa maneira. Deixa eu passar aqui para vocês, já para poder começarmos. É aqui, né, Dana? Pronto. O santuário é um tabernáculo que existia há muito tempo. Você sabe que ele teve duas fases, né? A fase que ele ia montar e desmontava. Israel sempre conduzindo no deserto, levava esse santuário. Quando acampava, montava o santuário no meio, o povo ficava ao redor, dividido em tribos, 3 de um lado, 3 do outro, 3 do outro, 3 do outro, e assim era montado o santuário. Nós temos hoje em dia esse santuário em réplica, e acreditem, irmãos, o primeiro tabernáculo réplica está em Israel, em Tivna-Park. Lá em Israel tem esse santuário das mesmas dimensões que o povo fez ele. E esse santuário, ou tabernáculo, está em Tivna-Park, provavelmente perto do local onde Israel acampou. Então, no lugar onde ele estava acampado. No entanto, existe uma outra cópia desse santuário. Para quem não sabe, ela está no Brasil. A réplica desse santuário está no Brasil, lá no bairro do Brás, em São Paulo. Quem construiu? Bispo de Macedo. Ele fez um templo de Salomão, do lado do templo ele fez um jardim bíblico, e do lado do jardim bíblico existe uma réplica desse santuário. Teremos um terceiro santuário. Aonde? Quem é o povo que vai ter esse santuário, esse tabernáculo, essa réplica? O povo adventista. O Dr. Rodrigo Silva está construindo um museu de arqueologia bíblica, e ele pretende fazer exatamente a mesma coisa que o Bispo de Macedo fez, ou seja, ele vai construir um jardim bíblico, e nesse jardim vai colocar um tabernáculo réplica, idêntico ao que tinha em Israel. Então teremos 3, por enquanto só temos 2. Agora, o santuário. Nós temos aqui a parte de dentro do santuário, ou seja, a parte santa e santíssima. Ali no centro vocês podem ver o sacerdote. Existem alguns paralelos que eu quero chamar a atenção de vocês desse santuário conosco. Eu estou falando paralelos com a igreja adventista. Vocês podem perceber que existe a parte santa e santíssima. Eu não sei se vocês perceberam quando entraram, mas vocês estão na parte santa, e essa parte é sempre construída mais alto nas igrejas adventistas. Por quê? Porque representa a parte santíssima. Aqui onde eu estou pisando era onde o sumo sacerdote pisava. Onde vocês estão é onde o sacerdote pisava. Então, por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque esse local requer uma grande reverência, porque antigamente ninguém podia pisar. Nós temos o privilégio de entrar no santuário, coisa que só o sacerdote ou o sumo sacerdote tinha. Então é um grande privilégio, mas também com um grande privilégio vem grandes responsabilidades. Nós temos a responsabilidade de ser reverentes, porque o nosso Deus todo soberano está aqui. Amém? Vou te mostrar um outro paralelo. Vocês já perceberam que no culto de quarta, o que é o culto de quê? Oração. Aí vem uma pessoa lá atrás e vem aqui na frente para poder fazer o quê? Os pedidos, para poder falar com o povo para que faça os pedidos. Exatamente igual o sacerdote fazia quando queimava incenso todo dia. Ele saía lá de trás, ele entrava para queimar incenso no altar que ficava mais ou menos aqui, chamado altar de incenso. E esse incenso representava o quê? As orações dos santos, ou as orações do povo de Deus. Então, quando a pessoa vem aqui na frente, na quarta-feira, orar por nós, é necessário e até desejável que tenha elementos de oração intercessória. Por isso que a gente sempre pede o povo, olha, você tem algum pedido especial? E a igreja se une em oração e pedidos em relação a outras pessoas. Por quê? Porque isso faz parte desse momento.
A intercessão faz parte. E assim como era no antigo Israel que havia intercessão, assim também é hoje. Ou seja, hoje você também está pisando no lugar sagrado, onde uma pessoa tipo que representa o sacerdote e intercede por cada um em oração. Amém? Amém. Então, essa situação toda que eu estou mostrando, esse paralelo que eu estou mostrando para vocês, é justamente para mostrar o quão sagrado é este lugar. Lá fora fica o pátio, aqui o santo e aqui o santíssimo. E a igreja, a gente sempre é construída nesse formato. Inclusive, antes de construir a igreja, o que acontece? Temos o culto chamado culto da pedra fundamental. Vocês sabiam disso? Todas as igrejas adventistas são construídas após um culto chamado culto da pedra fundamental, onde é enterrada uma Bíblia. E embaixo dessa igreja tem uma Bíblia também, onde foi lançada a pedra fundamental, porque simbolicamente nós fazemos esse culto, porque a Bíblia representa o alicerce da igreja, a regra de fé e prática da igreja adventista. Amém? Amém. Vamos continuar aqui. Então o povo trouxe voluntariamente as ofertas. Como eu disse, tudo no reino de Cristo é voluntário. E com essas ofertas, o povo construiu o tabernáculo. Agora eu quero mostrar um pouco sobre o ritual. Hoje, irmãos, a gente vai estudar sobre o pátio. E estudando sobre o pátio, eu vou estudar sobre dois objetos do pátio: a bacia de bronze e o altar de bronze, o altar de holocausto. Primeiro, eu quero mostrar para vocês o ritual que era feito todos os dias em Israel. Na verdade, esse ritual aqui é um ritual que a gente chama de diário. Ou seja, o rito diário que era feito todo dia. Se matava uma ovelha todo dia pela manhã, às 9 horas, e todo dia à tarde, às 3 horas da tarde. Ok? Então, os sacerdotes chegavam com a ovelha, eles examinavam a ovelha. Por quê? Porque a ovelha não podia ter defeito. Essa ovelha aqui representava quem? Quem? Jesus. Não podia ter defeito. Então eles examinavam toda a ovelha. Aí os sacerdotes cortavam a ovelha. A palavra hebraica é imolar. O que é imolar? Muitas pessoas pensam que é decepar a cabeça. Não. É cortar a carótida da ovelha. Você sabe que todos nós temos uma veia que corre por todo o corpo. Assim também os animais possuem uma veia que corre por todo o corpo. E quando você corta essa veia, o sangue jorra, o animal já perde a consciência e automaticamente morre. Então eles sabiam, porque eles eram criadores de ovelhas, eles sabiam muito bem onde cortar para poder fazer esse sangue jorrar e a ovelha ficar inconsciente e assim morrer. E eles cortavam nesse local e o sacerdote vinha com uma bacia e pegava um pouco desse sangue. A ovelha caía inconsciente, o outro sacerdote já pegava e forçava aqui a cabeça dela e levava para onde? O altar de holocausto. Tudo isso era feito dessa forma, por quê? Porque não era necessário ter contato com sangue. O ritual não podia ser algo sujo, era algo bem limpo. De tal maneira que, se você perceber na palavra de Deus, não fala que eles metiam a mão no sangue, fala que eles metiam a ponta do dedo. Por exemplo, quando eles tinham que borrifar na parte santíssima, pega a ponta do seu dedo e borrifa 7 vezes na tampa do propiciatório. Nesse caso aqui, eles tinham que pegar desse vaso, que eles pegaram o sangue, o sacerdote tinha que pegar a ponta do dedo e molhar um pouquinho de sangue e colocar nos chifres do altar de holocausto. No caso, esse aqui é o altar de holocausto. Ele tinha que molhar na bacia que ele pegou o sangue e colocar aqui nos 4 chifres do altar. Eu vou passar aqui para mostrar bem claro isso para vocês. Vocês entenderam essa parte da ovelha aqui? Sim. Como ela morria? Pronto. Depois ela é colocada aqui no altar de holocausto. Mas vamos verificar primeiro o objeto, a bacia. A bacia era algo que eu achava que era um móvel funcional. O que é um móvel funcional? Você se melou de sangue, vai lá e lava na bacia. Mas se você ler o livro de Êxodo, capítulo 30, 17 a 21, o Senhor vem falando bem claramente lá: olha, o sacerdote vai ter que molhar
as mãos e os pés nessa bacia de bronze. Então vocês vão fazer uma bacia, ele não tem as metragens da bacia, e ele fala o seguinte: olha, o sacerdote vai ter que lavar as mãos e os pés quando ele se aproximar do tabernáculo e quando ele se aproximar para ministrar no altar de holocausto. Ou seja, ele tem que fazer isso antes do sacrifício. E eu pensava, poxa, mas por que o sacerdote tem que fazer isso antes do sacrifício? Porque eu achava que era para se limpar, e não era para se limpar. E olha que coisa interessante, o sacerdote, ele tinha que estar limpo, ele tinha que se banhar, ele tinha que estar limpo para servir ao Senhor. Olha que coisa, se ele já está limpo, para que ele precisa lavar as mãos, se ele já se banhou? Eu ficava pensando. Sabe o que Deus me disse, me fez lembrar? Ainda que você se lave com salitre e amontoe e potassa, permanece a mancha do seu pecado perante mim, diz o Senhor. Você se lembra desse verso? É Isaías que eu estou citando para vocês. Ainda que você se lave, permanece o teu pecado perante mim. Ou seja, perseguirá. Ainda que você se lave, o seu pecado permanece perante o Senhor. Você pode estar o mais limpinho, como vocês estão aqui agora. Vocês estão limpos perante a presença do Senhor, mas continuam sendo pecadores perante a presença do Senhor. Então, para que servia a bacia? A bacia servia principalmente como um ritual de purificação. Porque, entendem, irmãos, cada móvel, e eu vou mostrar isso claramente para vocês, cada móvel santuário representava Jesus Cristo. Aqui representava Jesus Cristo, aquele que nos purifica os nossos pecados. Se lembra do que diz 1 João 9? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados, nos purificar de toda injustiça. Ou seja, quando João escreveu isso, ele estava falando exatamente dessa purificação. Então, a bacia representa Jesus como nosso purificador, aquele que perdoa os nossos pecados e aquele que nos purifica, porque nós não podemos fazer isso por nós mesmos. Por isso que o sacerdote precisava ir à bacia, porque ele não conseguia se purificar por si mesmo. Então esse era um ato simbólico para poder mostrar como Jesus atua. Hoje é um símbolo de como Jesus atua em nosso favor, nos purificando dos nossos pecados. Vocês entenderam a parte da bacia? Pronto, vamos agora para o altar de holocausto. O altar de holocausto, ele tem uma curiosidade muito interessante. Eu vou mostrar aqui para vocês, que são as brasas do altar. Eu não sei se vocês se lembram, mas Nadab e Abiú, eles foram fulminados vivos. Por quê? Porque eles queriam oferecer incenso ao Senhor com um fogo estranho. Vocês já ouviram essa expressão, né? Eu acredito que todo mundo aqui já ouviu falar. Fogo estranho. Que fogo estranho era esse? Entende, irmãos? Israel estava no deserto. Não existiam florestas. Ou seja, quem era responsável pelo fogo era Deus. E a Bíblia mesmo, em Êxodo, fala sobre isso. Deus foi que acendeu o fogo do santuário, do altar de holocausto. Esse altar aqui foi Deus que acendeu. E Deus manteve aceso, sempre manteve aceso, para que o povo pudesse oferecer suas ofertas e elas serem queimadas. Então o responsável pelo fogo é Deus. Ou seja, era Deus nesse tempo aqui também. Então Deus é que mantinha o fogo. O povo somente sacrificava, levava a ovelha já inconsciente, morta, e era colocar sobre o altar. O fogo acendia e queimava essa ovelha. E assim o ritual estava completo. Inclusive eu tenho que explicar para vocês o que é ritual simultâneo. O que é ritual simultâneo? Todo dia, 9 horas, era sacrificado um cordeiro, e ao mesmo tempo outro sacerdote estava queimando incenso. E esses rituais aconteciam juntos. Enquanto os sacerdotes estavam oferecendo um cordeiro pela manhã, 9 horas,
um sacerdote estava queimando incenso 9 horas. Enquanto o outro sacerdote estava oferecendo um cordeiro às 3 horas da tarde, o sacerdote também estava queimando incenso no santuário, na parte santa, às 3 horas da tarde. Então tudo isso acontecia de forma simultânea. Eu vou passar aqui. Pronto. Esse altar aqui, irmãos, que nós temos, que é chamado de altar de holocausto, ele não é o primeiro dos altares. Ele saiu de uma sucessão de altares que existiam desde antigamente, a começar por Adão. Quando Adão pecou, mais Eva, eles cometeram o pecado, Deus chamou eles. E depois que Deus pronunciou as maldições que viriam por causa do ato de desobediência dele, o que aconteceu? Adão e Eva, eles tiveram que sacrificar. Se lembram que estavam cobertos com folhas de figueira? Mas o Senhor os cobriu com peles de cordeiro. E por que ele cobriu com peles de cordeiro? Porque foi necessário que Adão e Eva sacrificassem. A partir daquele momento, como estava rompido o laço entre Deus e Adão e Eva, eles precisavam acreditar em alguém que poderia redimi-los, resgatá-los desse mal. Um mal que nem eles entendiam direito o que era. Começaram a compreender como vieram as consequências. Porém, conforme Adão e Eva sacrificavam, eles iam entendendo que realmente o Cordeiro de Deus, que tinha o pecado, iria vir a eles até iria redimi-los. Claro que inicialmente eles achavam que era um dos filhos dele, chegou a achar que era Caim uma certa época. Mas de qualquer forma, esse altar, ele vem dessa ideia. Agora, temos alguns altares que fizeram parte. Por exemplo, o altar de Caim e Abel. Todos nós conhecemos a história de Caim e Abel. Caim e Abel ofereceram sacrifícios ao Senhor. Só que Caim ofereceu um sacrifício segundo aquele que achava que era melhor. Já Abel ofereceu segundo o que Deus prescreveu. Deus falou: olha, é cordeiro, não é fruta, não é nada além do cordeiro, porque sem sangue, sem entrega não há perdão. Só que Caim insistiu que fosse do jeito dele, e nós verificamos, né? Qual altar foi aceito? O de Caim ou Abel? De Abel foi aceito, o de Caim não. E esses dois altares representam quando o povo de Deus faz a sua vontade em vez de fazer a vontade do Senhor. Isso daqui é muito importante para a gente. Outro altar, um altar em comum, o altar de Abraão. Deus chamou Abraão à prova para que ele sacrificasse seu filho, Isaac. E nós conhecemos essa história. No Monte Moriá, Abraão subiu com seu filho para sacrificar. Mas bem na hora do sacrifício, o que acontece? O anjo fala: não faças mal ao rapaz. Todo o universo celestial estava de olho naquela cena. E Ellen White diz que todo o universo celestial começou a compreender o plano da redenção, de que Cristo viria substituir o pecador a partir daquele momento, daquele evento que Abraão teve. Eles puderam compreender melhor o plano. E Deus foi ensinando tanto aos seres humanos quanto ao exército celestial, que hoje compreende plenamente o plano, assim como nós. Eu estava falando com Luciana em casa, Luciane, né? Hoje nós enxergamos muito mais o plano da redenção bem mais definido do que Abraão enxergou, do que os patriarcas enxergaram. Por quê? Porque muita coisa aconteceu no plano da redenção até aqui. Inclusive, eu quero deixar bem claro para vocês, tudo isso faz parte do plano da redenção. A história são etapas do plano da redenção. A história de Abraão, a história de Isaac, a história de Jacó, tudo isso faz parte, são etapas do plano da redenção. Esse momento que você está aqui agora é uma das etapas do plano da redenção. E olha que coisa maravilhosa. Deus esperou você nascer para fazer parte dessa etapa. Então você tem um grande privilégio de conhecer Jesus como Salvador e participar do plano da redenção, assim como participou Abraão, Isaac, Jacó. E olha, muito mais do que participar, você tem o privilégio de fazer como eles fizeram, de espalhar essa mensagem para o mundo, para que outras pessoas possam também vir conhecer a verdade que vocês conhecem. Amém? Amém. Isso que o altar de Abraão ensina muito.
Agora temos um altar muito especial. Esse altar é justamente a cruz. Eu não sei se vocês separaram, mas ali está a cruz e os móveis do tabernáculo. Se você perceber, os móveis do tabernáculo, eles formam uma cruz dentro do tabernáculo e fora também no pátio. Isso demonstrando que Jesus está o tempo todo representado no tabernáculo, tanto na posição dos móveis quanto dos móveis em si. Porque a parte do pátio, ela representa exatamente o sacrifício de Jesus Cristo por nós. Uma coisa que me deixou muito intrigado: vocês sabiam que no santuário celestial não tem pátio? Você, quando estuda sobre o santuário celestial, Paulo vem falando disso perfeitamente em Hebreus, em nenhum momento ele fala de pátio, ele fala só sobre santo e santíssimo. Aí eu fiquei me perguntando, da onde que Moisés tirou a ideia do pátio? Se não tinha pátio, se não tem pátio no santuário celestial, da onde que ele tirou essa ideia? Aí Deus mostrou para ele que era para fazer um pátio. Por quê? Porque também representava uma etapa do plano da redenção, e a principal etapa, que é o sacrifício de Cristo. Aí eu fiquei me perguntando, tudo bem, Deus, se realmente o pátio foi o lugar onde foi o sacrifício de Cristo, então no pátio tinham muitos elementos, e no sacrifício de Cristo tem que ter os mesmos elementos. Por exemplo, no pátio tinha o altar de holocausto, no pátio tinha a bacia, no pátio tinha os sacerdotes, no pátio tinha os pecadores, tinha o sacrifício, o cordeiro. Tem que ter tudo isso. E sabia de uma coisa? Tinha tudo isso no momento do sacrifício de Cristo. Primeiro, vamos lá, tinha um altar de holocausto, sim ou não? A cruz era o altar de holocausto, onde Cristo foi sacrificado. Vamos lá, tinham os sacerdotes, como tinha no pátio. Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes que estavam presentes no momento do sacrifício de Jesus Cristo. Tinham pecadores? Estava lotado de pecadores lá. E aí, o que vocês acham? Tinha o Cordeiro de Deus? Também estava lá. Agora tem um fato curioso: a bacia estava presente no momento do sacrifício de Jesus Cristo, a bacia, porque estava presente no pátio. O que Pilatos pediu para que trouxesse? Uma bacia com água, e ele lavou as mãos. Então todos os elementos que tem no pátio ocorreram durante o sacrifício de Cristo, ou seja, está presente no sacrifício de Cristo. De fato, o pátio do santuário celestial foi a terra, ou mais especificamente aquele local onde Jesus foi sacrificado. E nós vemos aí que Deus, ele tinha tudo isso em mente, muito antes desse mundo existir. Tudo isso já estava na mente de Deus, do jeito que eu estou contando para vocês. E tudo isso simplesmente por uma coisa: amor a mim e a você. A grande questão é, sabendo de tamanho sacrifício, sabendo que Jesus se entregou por nós, sabendo que o pátio se cumpriu do santuário celestial, que essa etapa se cumpriu e Cristo depois foi para outra etapa, sabendo de tudo isso, qual é a nossa resposta diante de tamanho sacrifício? Qual tem sido a nossa resposta? Temos aceitado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Temos aceitado Jesus como nosso Salvador, e não só o Salvador, mas aquele que nos redime e nos purifica de todos os nossos pecados? Eu espero que cada um de vocês esteja aceitando Jesus Cristo como seu Salvador diariamente. Porque aquele que breve voltará, virá sobre essa terra. E sabe o que vai acontecer? Ele vai te transformar e vai me transformar para toda a eternidade. Mas tudo isso só será uma simples consequência da nossa resposta ao seu sacrifício. Por isso eu quero fazer um apelo para vocês agora. Quantos querem cada dia aceitar Jesus como Salvador, entregar o coração a Ele cada dia, ainda que você seja já batizado, convertido, e cada dia estar com Ele para viver
essa maravilhosa experiência de ser perdoado por Ele e finalmente estar preparado para as nuvens. Que Deus abençoe a sua decisão. Amanhã nós vamos estudar a parte do santo. E nessa parte do santo eu espero que você esteja preparado, porque tem muitas coisas que vocês verão aqui que tem a ver com nossa igreja. Tem uma coisa muito especial que eu quero mostrar para vocês, que existiu no santo e que tem hoje, até hoje na igreja. E eu não estou falando do espaço em si, eu não estou falando do que eu acabei de falar sobre o paralelo. Tem uma coisa que a gente experimenta e que os sacerdotes experimentaram. Então que Deus possa abençoar a sua vida. Amém? Vamos louvar o Senhor? Coloca o hino número 7. Santo, bendito e poderoso, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra ela é viva e eficaz. E cada dia, Senhor, ela vem trazendo ao nosso coração a certeza da esperança que há em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por sabermos que o nosso maravilhoso Mestre entregou por nós de tal maneira que hoje temos a alegria de pedir perdão pelos méritos de Jesus Cristo, porque o Senhor nos perdoa e nos purifica. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco todos os dias. E eu sei, Senhor, que o Teu povo aqui, que ouviu essa palavra, essa mensagem, que ele possa cada dia praticá-la, Senhor, usufruindo dos méritos de Jesus Cristo e principalmente confiando nesses méritos para perdoar todos os seus pecados. Em nome do Senhor Jesus, leve o seu povo, leve ele em segurança para as suas casas. E que amanhã volte o seu povo para poder ouvir mais a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Vitor. Obrigado à igreja por comparecer realmente nesse pequeno estudo que com certeza é muito abrangente, mas tão compacto o estudo, onde que a gente realmente aprende coisinhas que
talvez passou desapercebido e, nossa, como é interessante, realmente faz todo sentido o plano da redenção. Então, amanhã nos encontramos aqui. Que o Papai do Céu abençoe ricamente vocês e um bom descanso.
deitado em pé. Parece que a gente já viveu aquele momento, né? Acho que já, na verdade, acho que já Eu achei que ele ia lá para falar lá atrás. Cadê o. Eu vou dizer para ele que se ele quiser ir por trás. É que eu acho que ele ficou com medo que o celular não fosse pegar ele ali atrás. Aí ele ficou aqui. Eu também prefiro ficar mais perto. Porque daí dava para baixar aqui, era melhor. Se ele vai ficar do lado, é melhor aqui, ó. Tem que falar. É que aí eu acho que enxerga melhor. Não, pior que não. Pior não. Aqui, ó, eu tava vendo, dali eu que tava bem aqui, ó. Como é pequenininha as coisinhas, fica mais embaixo. Fica mais embaixo, o negócio parece que some ali, ó. E se ela desce aqui, ó, enxerga mais. Eu disse que já tinha dito. Vamos baixar muito. Porque se ele não ficar atrás, não tem por que ficar ali em cima. Ali em cima é pior. Se fossem objetos grandes, tudo bem, mas não são objetos grandes. Ô Dani, se ele for pregar daqui do lado, é melhor a dessa ficar embaixo. Se ele for pregar daqui do lado, a mesa é boa. Ô Vitor! A tua ideia era pregar aqui do lado ou tu teve essa ideia no momento? Ô Vitor, Ideia, ficou muito bom aqui, ó, porque eu também pego a. Então, eu pretendo continuar assim. Porque daí é melhor nós descer então a peça. Você acha que fica melhor? É, porque a visualização também. Agora deixa não pegar. Ah, essa é forçuda? Ela. Porque daí a visualização do pessoal também vai estar enxergando mais. Você consegue visualizar aqui na tela? Sim. Se consegue, melhor ainda. Eu só coloquei lá porque eu achei que eu conseguia visualizar aqui. Mas tu ficou muito melhor aí.